Top 10 fatos sobre os gladiadores. Os gladiadores sempre fascinaram os amantes da história. E por um bom motivo. Esses homens e mulheres amados encapsularam o melhor e o pior do Império Romano. Enormes somas de dinheiro foram gastas em enormes anfiteatros, coisas que o mundo não veria novamente por mais de 1500 anos. Aqui, grandes multidões, incluindo os próprios imperadores, assistiam a gladiadores lutar com habilidade e bravura, muitas vezes até a morte. 10. As primeiras lutas de gladiadores foram realizadas em funerais romanos e derramamento de sangue foi visto como um bom presságio. Ninguém sabe ao certo quando ocorreram as primeiras lutas de gladiadores na Roma Antiga. No entanto, eles são anteriores à Era do Império em muitas décadas e as lutas originalmente faziam parte das cerimônias fúnebres. Os enlutados receberam uma lição sobre a mortalidade e se divertiram ao mesmo tempo lutando contra os escravos. Romanos proeminentes deixariam dinheiro em seus testamentos para garantir que seus funerais fossem luxuosos e, com o passar dos anos, os jogos de gladiadores tornaram-se maiores e mais grandiosos. Em um caso, um senador que morreu em 216 a.C. decretou que 22 lutas fossem realizadas durante 3 dias para marcar sua morte. 9. Por muitos anos, Roma não teve necessidade de recrutar gladiadores. As muitas guerras travadas pelo Império Romano proporcionaram um fluxo constante de prisioneiros. As mulheres seriam tomadas como escravas domésticas, enquanto os homens fortes e saudáveis em idade de lutar poderiam ser forçados a se tornar gladiadores. Mas nem todos os gladiadores eram escravos. Por volta da metade do primeiro século, um número crescente de homens livres também se ofereceu para lutar. A maioria eram ex-soldados, embora alguns nobres também se tornassem gladiadores. O primeiro geralmente lutava por dinheiro, enquanto o segundo grupo entrava na arena para provar sua força e virilidade ou para se tornarem celebridades. 8. Grafites antigos encontrados em Pompeia mostram como as mulheres e meninas eram loucas pelos gladiadores mais conhecidos. Se Faustina realmente tivesse um caso com um gladiador, isso não teria sido tão chocante na época. Na verdade, na Roma Antiga, muitos gladiadores eram vistos como símbolos sexuais. Grafite rabiscado nas paredes de Pompeia mostram que foi esse o caso. Isso mostra como um gladiador era o deleite de todas as garotas, enquanto outro pega as garotas à noite em sua rede. Mulheres e meninas das classes mais baixas enfeitariam as paredes de seus quartos com fotos de seus heróis e se deliciariam em vê-los em ação. Enquanto isso, mulheres nobres podem solicitar que um gladiador seja mandado para seu quarto depois de uma luta. 7. Os gladiadores eram símbolos sexuais antigos, e seu suor e sangue eram vendidos como afrodisíacos. Toda uma indústria foi construída em torno da atratividade sexual dos gladiadores. Os trácios, gladiadores armados apenas com uma espada curta e um escudo minúsculo eram vistos como particularmente viris, principalmente porque quase não usavam nada na arena. Empreendedores engarrafavam o suor dos gladiadores e o vendiam em frascos minúsculos, anunciando-o como um poderoso afrodisíaco. Também foi dito que mulheres nobres pediam que seus grampos de cabelo ou outras joias fossem mergulhados no sangue de um gladiador favorito. Novamente, isso foi visto como um bom afrodisíaco ou auxiliar de concepção. 6. A força e altura de um homem geralmente determinava a classe de gladiador que ele treinaria e lutaria como. Quer fossem escravos ou libertos que se alistaram voluntariamente para lutar, por dinheiro ou glória, cada futuro gladiador recebeu primeiro uma classe. Isso geralmente dependia da estatura física do homem. Por exemplo, homens mais fortes e maiores eram mais propensos a serem designados como de macharus, gladiadores que lutavam com 2 espadas ao mesmo tempo. A maioria teria sido feita de 3 homomilones, equipados com uma espada e um escudo simples, mas com pouca armadura. E os escravos mais infelizes teriam sido feitos retiarios. Eles estavam armados com uma rede e um tridente. A multidão os amava, mas se eles errassem o oponente quando atiravam suas redes, ficavam quase completamente desamparados. 5. Eles podiam ter músculos ondulantes e a força de 2 homens, mas o gladiador típico era provavelmente cerca de 80% vegetariano. Longe de se empanturrar de carne vermelha rica em proteínas todos os dias, as evidências sugerem que os gladiadores faziam uma dieta rica em vegetais. De fato, Plínio, o Velho,
observou que os gladiadores eram frequentemente chamados de odiari, que significa literalmente comedores de cevada. Claro, esse foco em uma dieta rica em vegetais não foi de sua escolha. Mas provavelmente, era simplesmente mais barato para os proprietários dos gladiadores alimentar seus escravos guerreiros com plantas e feijão em vez de carne. 4. Algumas lutas de gladiadores terminaram em empate. Em um incidente famoso, duas lendas da arena ganharam sua liberdade após lutar por horas. Em uma das lutas de gladiadores mais famosas de todas, os dois homens se submeteram, e ambos foram considerados vencedores. Prisco e Versus foram dois dos melhores gladiadores do século e devido à sua popularidade, eles foram escolhidos para se enfrentarem para comemorar a inauguração do anfiteatro Flaviano. O poeta Martial estava lá naquele dia. Ele escreveu sobre como os dois homens lutaram por horas, combinando entre si habilidade e bravura. No final das contas, os dois se submeteram ao mesmo tempo. O imperador Tito declarou os dois vencedores. Para a aprovação da multidão que ruge, Prisco e Versus receberam espadas de madeira, simbolizando sua liberdade. 3. Nem todos os gladiadores queriam ser livres. O lendário Flama lutou 34 vezes e recusou sua liberdade em 4 ocasiões diferentes. Nem todos os gladiadores querem ser livres. Alguns aparentemente ficaram viciados na vida. Em um exemplo notável desse vício à arena, o célebre lutador Flama recebeu a liberdade em 4 ocasiões distintas. Cada vez, ele se recusou a aceitar os rudis de espada de madeira que simbolizam a liberdade. Em vez disso, ele preferiu continuar, morrendo em uma arena na Sicília. Ele morreu aos 30 anos, na arena, é claro. Em sua carreira, ele lutou incríveis 34 vezes, vencendo 21 de suas disputas e empatando em 9 delas. 2. Os gladiadores beberam água misturada com cinzas para recuperar as forças após uma luta. De acordo com o antigo escritor e historiador Plínio, o Velho, os gladiadores tinham uma maneira única de voltar ao auge da forma após uma luta extenuante. Em sua história natural, ele informava que um copo d'água misturado com cinzas era o remédio perfeito para cólicas abdominais e hematomas. Ele continuou: pode-se ver como os gladiadores depois de um combate são ajudados por beber isso. Notavelmente, os arqueólogos encontraram evidências de altos níveis de cálcio em seus ossos, prova, talvez, de que eles realmente beberam bebidas de cinzas com gosto ruim depois de uma briga. 1. O primeiro imperador cristão de Roma acabou com a era dos gladiadores no ano 325, embora os gladiadores continuassem escravos. Os jogos de gladiadores foram finalmente encerrados no ano 325 pelo imperador Constantino. Ele foi o governante que adotou o cristianismo como a única religião do império. Oficialmente, Constantino determinou que tais jogos sangrentos eram desnecessários em uma época de paz civil e doméstica. No entanto, a maioria dos historiadores concorda que, como Roma travava menos guerras a essa altura, não havia mais um suprimento regular de vítimas para desempenhar o papel de combatentes. Longe de serem libertados, os escravos que se destinavam à arena eram simplesmente obrigados a trabalhar nas minas do império.